E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês, vou contar um pouquinho da minha história, como eu comecei na confeitaria, os desafios que eu já enfrentei. Então tem bastante coisa aí por aí e eu espero que inspire vocês. Oi pessoal, eu sou Edja Gomes, sou confeiteira há mais de 5 anos e sou apaixonada em transformar ingredientes simples em momentos inesquecíveis. Esse é o meu canal e eu vou contar nesse vídeo como eu comecei na confeitaria, os desafios que eu já enfrentei. Então vamos lá começar um pouquinho da minha história, antes de chegar até aqui onde eu tô hoje. Eu já passei por muita coisa, para quem não sabe, nos meus perfis eu já disse que eu sou engenheira civil. Sou formada, fiz pós-graduação e larguei tudo para viver da confeitaria. Eu vou contar um pouquinho para vocês como foi esse momento. A confeitaria ela não veio por acaso na minha vida. Eu já fazia alguns bolos com a minha mãe, ela tem uma receita incrível, inclusive está no meu e-book, que eu vou deixar o link aqui para vocês. E essa receita já vinha de família e durante a pandemia eu me vi desempregada e precisava de uma renda, né? Acho que todo mundo começa na confeitaria assim, pelo menos a maioria. Então, nessa renda, eu busquei a confeitaria. E no início não foi nada fácil. Eu não sabia fazer bolo igual a minha mãe, eu não sabia confeitar, eu não sabia fazer outros tipos de doce, ponto de brigadeiro, eu não sabia absolutamente nada. Quem me ajudou muito nesse processo foi o próprio YouTube. Eu passava horas assistindo vídeos de outras confeiteiras e eu tô aqui também para fazer como elas, ajudar vocês nesse ramo da confeitaria. Então, lá em 2020 aproximadamente, quando eu me vi desempregada, eu comecei a fazer uma renda, queria uma renda extra, na verdade, era a época de pandemia, então eu comecei a ir nesse período bem difícil. Eu sou do interior, aqui não tem aqueles aplicativos que a gente consegue fazer delivery, então eu ia de porta em porta, eu fazia uns bolinhos, muito feios por sinal, eu vou deixar aqui para vocês verem. E esses bolinhos eu saía de porta em porta vendendo. Eu saía, fulano, eu tô com um bolinho aqui para vender, eu tô fazendo bolos agora. E foi assim que eu comecei a minha história na confeitaria. Eu fui evoluindo, lógico, e depois de um tempo eu não quis mais voltar para a minha área de engenharia. Escolhi definitivamente a confeitaria. E nesse processo muita gente me ajudou. Se eu disser para vocês que foi fácil, eu estaria mentindo. Foi muito difícil, eu errei muito. Errava ponto de brigadeiro, eu não escutava pessoas me incentivando. Pelo contrário, Edja, você fez 5 anos de engenharia para viver agora fazendo bolo, porque não era confeitaria, não era confeiteira, não era ser empreendedora, era fazer bolo. Edja, você está fazendo bolo agora. Então eu via muito isso, até da minha própria família. Não tinha incentivo nenhum, não tinha apoio. Aliás, tinha um apoio sim do meu esposo. Ele sempre me apoiou, disse, independentemente da sua escolha, eu estarei do seu lado. E agradeço a Deus muito por ele, porque também foi através dele que eu escolhi viver da confeitaria. E tudo isso foi um processo, me ajudou muito. Até o meu pai, no início, ele não queria que eu fosse confeiteira, ele não queria que eu estivesse naquele ramo, mas por fim, ele chegava para mim e me ajudava a lavar os pratos, a enxugar. Ele sempre me ajudou assim em tudo. Ele era preocupado quando eu virava madrugadas aí trabalhando, ele chegava até mim, vá dormir, amanhã você termina, fecha a porta. Então ele era bastante preocupado. E depois eu vim tendo esse apoio. Mas se eu tivesse desistido no início, eu não estaria aqui hoje. E para quem tem medo de começar na confeitaria, apenas comece. A gente não começa sabendo de tudo, a gente não começa de forma perfeita. A gente começa como eu comecei, sem saber de nada, com bolos extremamente feios, porém muito gostosos, tá? A gente começa derrubando um bolo, errando o ponto do recheio, mas a gente começa. E se a gente começa, a gente vai melhorando e a gente vai chegar de forma profissional a atingir bolos incríveis, fazer bolos como esse aqui que eu fiz pro meu sobrinho. Vou mostrar aqui pra vocês, mas se vocês quiserem, vou deixar o link aqui do vídeo, que eu postei na minha outra rede social. Gente, é um bolo incrível, com movimentos especiais. Então, se eu não tivesse começado lá naquele início, com aqueles bolinhos feios, eu não teria chegado até onde eu cheguei. E essa é também uma dica que eu deixo para vocês, que virou uma trend aí muito famosa. Apenas comece e depois você vai melhorando. A confeitaria ela virou minha principal fonte de renda. Eu só trabalho com confeitaria, sou profissional, especialista em bolos de pasta de leite e também bolos com movimentos especiais. Também faço muito bolos em chantilly. E o processo foi muito longo. Eu não tive a oportunidade de fazer cursos, não tinha recursos para isso. Me arrependo muito porque eu teria adiantado bastante o meu tempo gasto
para aprender. Aprendi sozinha, aprendi na raça. Eu vou dar dicas aqui em outros vídeos para vocês de como eu fiz isso. Já se inscrevam aqui nesse canal. Se gostarem também desse vídeo, curtam bastante. Mas vamos lá, o processo foi demorado, não foi fácil, eu errava muito, vocês estão vendo aí as fotos passando, meus bolos eram horríveis, mas eu não desisti, eu ia de porta em porta, chegava no vizinho, eu tô fazendo um bolinho vulcão, me ajuda a comprar, o pessoal comprava e eu fui, por ser do interior, eu fui sendo divulgada no boca a boca. E aí, de repente, veio a minha primeira encomenda. Gente, a gente nunca esquece, né, da primeira encomenda, um bolo confeitado. Não tinha bailarina, eu não tinha batedeira. A batedeira que eu tinha, eu pegava emprestado com a minha tia, era uma batedeira de mão muito antiga. Eu não tinha forno, eu não tinha cozinha, eu fazia tudo da casa da minha mãe, morei com ela quando eu saí da engenharia. Então, assim, foi um processo longo, difícil, mas que se eu tivesse desistido, como eu já disse, eu não teria chegado até aqui. E profissionalmente hoje eu só vivo da confeitaria, conquistei muita coisa que eu vou deixar para um próximo vídeo, coisas que eu conquistei na confeitaria, para inspirar também vocês. E no começo a gente vai errar, a gente vai perder ponto de recheio, a gente vai perder ingredientes, vai perder bolos, mas a gente continua tentando. E uma dica que eu deixo para vocês, além de continuar tentando, é vocês começarem fazendo bolos de casa. Eu comecei fazendo bolos para o meu sobrinho, para minha mãe, e através desses bolos é que eu fui aprendendo as técnicas corretas, como fazer. Então, se você não faz, você também não aprende. Você precisa iniciar, você precisa começar, precisa fazer, para poder aprender até com seus próprios erros. E a paixão pela confeitaria, ela não veio assim de cara, eu sou apaixonada por fazer bolos, não veio. Ela veio com o tempo. Eu comecei a ter essa renda extra, eu gostava da renda que eu tinha, mas eu ainda tinha a ideia de viver da engenharia e não da confeitaria. E meu esposo sempre batia na tecla, você precisa escolher, você precisa decidir se você vai ficar com a engenharia ou com a confeitaria. Essa decisão foi bastante difícil, mas a confeitaria, como se tornou a principal fonte de renda para mim, eu resolvi continuar na confeitaria. E aí veio a paixão, quando os clientes falavam, os seus bolos são muito bons, e começavam os elogios. Gente, eu comecei a me apaixonar por essa área de um jeito que hoje eu não me vejo sem a confeitaria. A confeitaria não é só fazer bolinhos, não é só tá trabalhando de casa, tá fazendo só um bolinho, gente, não é só isso. A confeitaria é muito além disso, a confeitaria é paixão, a confeitaria é realização de sonhos, você está realizando o sonho de pessoas, você trabalha diretamente com isso. Então, precisa realmente ter muita paixão para poder fazer bolos, para poder confeitar. E essa paixão é uma forma de expressão que a gente, como confeiteira, tem com os nossos clientes, né? E hoje eu trabalho com confeitaria assim de forma profissional. A renda daqui de casa vem... A principal fonte de renda, na verdade, vem da confeitaria. Hoje o meu esposo abandonou também o trabalho dele para viver comigo, para me ajudar nessa área. É uma área que cresce cada vez mais e que eu incentivo muito para quem quer começar na confeitaria a manter esse ramo, porque dá muito certo. E dentro da confeitaria, eu criei também um diferencial. Não adiantava eu ser iguais às outras confeiteiras aqui da minha cidade, apesar de ser o interior, não tinha muita opção. Mas eu busquei um diferencial, e esse diferencial foi a pasta de leite em pó. Eu não trabalho com pasta americana. Todos os meus trabalhos feitos com pasta são com pasta de leite em pó. E esse é um diferencial aqui na minha cidade. Então, é uma dica que eu deixo para vocês. Procurem um diferencial para você se destacar na sua cidade também. E se você gosta de confeitaria, quer aprender técnicas incríveis, já fica aqui nesse canal, que eu tenho muita coisa para ensinar vocês, para a gente conversar assim, juntinhas. Eu estou começando agora, mas eu quero compartilhar bastante coisa por aqui, tem bastante coisa vindo por aí. Já se inscreve aqui nesse canal, não perca a oportunidade, venha aprender junto comigo.